também já está mascarado, assim como eu iniciei o programa, está ali mascarado. Vamos falar com ele, nosso diretor Gabriel Nogueira. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Daniel, já estou aqui mascarado, estou protegido. E como o Papo Cabeça tem o intuito de trazer temas aqui de economia, de empreendedorismo, nós temos aqui um exemplo de empreendedorismo que surgiu com a pandemia, que foi a confecção das máscaras. Então, com isso daqui, que é com a nossa logo, a gente já pode ver aqui um exemplo de empreendedorismo, que é o que a gente trata no nosso quadro. Então, é um ótimo exemplo para estar trazendo aqui. Com certeza, as máscaras realmente aí, inclusive, né, até a Jane mesmo, ela se reinventou, porque fazia roupa e aí na pandemia começou a produzir máscara também. Então, Sim. você bem levantou essa questão e nosso público para adquirir a máscara é só ser super fã do nosso programa. A gente está falando aí, curtir, comentar e compartilhar para todo mundo. E hoje o Papo Cabeça vai trazer um tema muito popular, mas que ao mesmo tempo as pessoas têm muitas dúvidas, que é, ele mesmo vai dizer o que é. Fala aí, Gabriel. Isso, Daniel. Esse tema, até eu tinha muitos paradigmas com ele, eu tinha muita opinião própria, e nas minhas pesquisas eu mudei um pouco de opinião, que é a questão da previdência privada em relação à previdência social. A previdência social que passou por algumas reformas recentemente, e a privada que não é nada muito novo, mas começou a ser levado mais em conta por causa das mudanças na previdência social. Então a gente vai estar esclarecendo o que é cada uma, as suas vantagens, e no final a gente vai tentar trazer qual é a mais vantajosa. Que eu já posso adiantar o seguinte, que quando a gente fala de investimento, não existe mais vantajoso. Exige o que se encaixa melhor no seu padrão de investimento, no seu estilo. Então, você vai ver o que é mais vantajoso para você. Dando início aqui a essa explicação. A Previdência Social é uma previdência do governo, ela é pública. Você investe um valor mensal, que o salário mínimo hoje está a 1.045, se eu não me engano, e você tem alíquotas de salário mínimo. Para empregados, você tem uma alíquota mínima de 7,5%, que vai ser uma mensalidade em torno de R$ 78. Para trabalhadores informais, trabalhadores autônomos, tem uma alíquota de 11%, que vai ficar em torno de 114,95, 115. E para baixa renda é 50 e poucos reais, se eu não me engano. E a previdência privada, você já faz isso relacionado a um banco. E mais uma vez vai entrar uma coisa que a gente já falou aqui pela terceira vez, que é os fundos de investimentos. A previdência também é um fundo, é o fundo previdenciário. Você vai investir o seu dinheiro em um fundo e os administradores do fundo vão diversificar o seu dinheiro em outros investimentos, seja ele em renda fixa, em renda variável, vai diversificar de forma a trazer a maior renda possível. Por quê? Você tendo uma maior renda, um maior lucro, eles ficam com uma parcela, então também é vantagem para eles. Mas a previdência privada não é essa maravilha toda. Quando você chega para um expert, um especialista em investimentos, todos eles vão dizer a seguinte resposta para a seguinte pergunta: previdência privada ou social, qual eu devo escolher? Ele vai te responder os dois. Por quê? A previdência social, além de você, ao final do seu tempo de contribuição, você receber um salário mensal, salário mínimo, você ainda tem benefícios, tem direitos, que você tem os auxílios, você tem o auxílio doença, você tem N outros auxílios, você tem o benefício de poder aposentar por tempo de serviço, por invalidez, por algum tipo de doença, que seja. E nenhum desses benefícios você tem na previdência privada. Então, se você for escolher aí por segurança, fica na social, que já é algo mais garantido, digamos assim. Talvez não seja muita vantagem você trocar o certo pelo não certo. Mas você tendo condições, o ideal é poder investir nos dois. Por quê? A previdência privada, ela tem uma rentabilidade muito maior. Você consegue ter um lucro muito maior com a previdência privada. Mas ela tem... É complicado você montar um comparativo, por exemplo, previdência privada ou ações, que é um tema que a gente já falou aqui.
Se você quer fazer investimento a longo prazo, por exemplo, 6 anos, no mínimo 6 anos, a previdência privada ela se torna mais vantajosa. Só que não dá para poder montar um parâmetro assim para os dois de análise. O buraco é mais embaixo. É a mesma coisa que você comparar um trem com uma moto. O trem seria a previdência privada e a moto seria a bolsa. O trem ele foi feito para ter uma velocidade constante, para ele ser seguro e ser estável. A moto ela é mais rápida, porém ela é mais instável, como é a bolsa, a volatilidade. Então, para quem quer mais segurança, a previdência privada está aí. Outro ponto de relação à previdência privada e a social. A previdência privada, quanto mais você investe, melhor. Quanto mais você tem condições de investir, melhor. A previdência social não. Você tem um teto de investimento. Se você ultrapassa aquele teto, a diferença você literalmente perde. Que a gente vê isso, casos de pessoas que pagaram por mais de um salário e ao longo dos anos o salário só vai decrescendo, decrescendo, você termina com um salário. Então, vale a pena por um tempo, mas esse tempo vai ser só quando você logo acabou de aposentar. Quando você tiver com a idade mais avançada, que talvez você precise de mais dinheiro, tratamento de saúde, medicamentos, é quando você vai estar no salário mínimo e o seu padrão de vida vai caindo drasticamente. Então, não vale a pena você fazer todo esse investimento de pagar por mais de um salário e no final não poder aproveitar. A previdência privada não. Tudo que você investir, você vai ter o retorno disso. Agora eu estou falando muito aqui, explicação, teoria. Vamos agora um pouco para números. A previdência social. Se você faz investimento aí para 11% de alíquota, que é dos menores o maior valor, para um salário mínimo, vai ficar por arredondando R$ 115. Se você contribuir por 30 anos, você tem lá R$ 41.400 em 30 anos. E depois, se você viver por mais 30 anos, você consegue aí 370 mil, se eu não me engano, nesses 30 anos. Você consegue de volta recebendo um salário mínimo por mês, 370 mil. Se você investe os mesmos 41.400 no banco, R$ 115 todo mês, você tem em 30 anos de investimento, 30 anos pagando, não estou considerando 30 anos depois, 30 anos pagando, você tem apenas de juros 15.200, só de juros você tem nos 30 anos. Então você investe 41.400 e vai pagar lá 56 mil, perdão, e 600 só em deixar esse dinheiro parado. Você recebe de uma vez só. Só que os juros que você vai receber mensalmente meio que não compensa em relação ao salário mínimo que você vai receber pela aposentadoria. Só que esse juros bancário, ele é da taxa Selic, que atualmente está em 2% ao ano. A gente já falou sobre isso. Previdência. Uma previdência, que eu não vou falar o nome aqui para não errar, porque nomes de fundos de investimento são nomes bem complexos. E é muita coisa para gravar. Um fundo de investimento que abriu em outubro do ano passado é recente. Ele, num período de um ano, porque não deu um ano ainda, ele teve uma rentabilidade de 9,77%, quase 10%. Considerando que ele mantém essa rentabilidade anual em 30 anos, é um pouco difícil, mas vamos considerar para facilitar a conta. Se você investir os mesmos 41.400, você em 30 anos tem uma rentabilidade de 200 mil. Só de deixar o seu dinheiro no fundo de investimento. No banco você teria 15 mil, na Previdência Social você não teria nada de rendimento em 30 anos, você só receberia depois. Então você vai receber 200 mil só de rendimento. Então você botou 41 mil, vai tirar lá 240 mil, arredondando. E só por uma questão de curiosidade, nos últimos meses do investimento, aquele dinheiro que está lá, nesses 9,77%, ele já está rendendo aproximadamente 2 salários mínimos. Então a rentabilidade é muito maior. O que você pode fazer com esse dinheiro? Você pode sacar esse dinheiro em parcelas fixas por um número determinado de meses, então você pode sacar em partes. Você pode sacar esse valor em uma única parcela,
ou você pode deixar esse valor no fundo de investimento, receber um salário vitalício. Bom, você teoricamente tem mais dinheiro lá do que se você tivesse investido na Previdência Social, colocando o mesmo valor mensalmente. Você colocando 41.400 na Previdência Social, você tem 41.400. Se você coloca isso na privada, você tem quase 250 mil. Então, por uma conta simples, você entende que esse salário vitalício que a Previdência privada vai te dar vai ser maior que um salário mínimo. Mas você tem que se atentar a uma coisa: Previdência Social, você não paga imposto e nem paga taxa nenhuma. Previdência privada, você tem taxas. Por exemplo, tem uma taxa de carregamento, que é a cada aporte que você faz. O que seria um aporte? Cada mensalidade que você paga, cada depósito, que chegam aí a 5%. Então, se você, em um mês, você bota R$ 100, 5% vai ficar para a Previdência. Tem a taxa aí de administração, porque é um fundo de investimento. O que acontece no fundo de investimento? Existem especialistas que trabalham lá, que esses especialistas vão analisar os melhores investimentos para aplicar o seu dinheiro e gerar lucro para você, para através do lucro que você tem, uma parcela ficar para eles. Então, você tem que pagar por esses especialistas. E quando você ainda vai sacar, você ainda tem que declarar o imposto de renda, que é importante ressaltar isso, que tem dois tipos de imposto de renda, para investimentos mais curto e médio prazo, investimentos mais longos. Aí vem um problema. Se você, por um acaso, que é um dos perigos da previdência privada, um perigo é o banco quebrar, é algo difícil, mas possível, e outro perigo é se você precisar resgatar esse dinheiro antes do tempo previsto do investimento. Se você previu, por exemplo, investimento a longo prazo, como a gente fez a conta, 30 anos, você vai ter uma declaração de imposto de renda menor pela sua forma de investimento. Mas se você precisar retirar antes, você corre o risco de ter que pagar até 35% de imposto de renda. Se você tiver 200 mil investido, você tem que pagar 70 mil de imposto de renda. É um valor, eu diria até que absurdo. Então você tem que ter a noção que se você for investir em previdência privada, você tem que ter um fundo de emergência ou investimentos a curto e médio prazo que vão te atender em um momento de necessidade. E apesar de ser um perigo, também é uma vantagem a questão de você sacar antes. Previdência social, você não tem essa possibilidade se você passar por um momento de dificuldade. Aquele dinheiro está preso lá e você só recebe o benefício dele depois do final do investimento, quando você se aposenta. Na previdência privada, não. A qualquer momento você pode sacar o dinheiro. Mas tem que lembrar que é o seguinte: previdência privada não é igual ao banco, que você saca uma parte, depois você coloca outra, não. Se você vai resgatar o seu investimento, é 8 ou 80. Ou você deixa lá, ou você põe tudo. E você volta o seu investimento do zero quando você for voltar. Tem que deixar bem esclarecido isso. Outra coisa que você tem que se atentar é o banco ou o fundo de investimento que você vai investir a sua previdência privada, qual é a forma de investimento dele. Isso é um pouco difícil de acontecer, mas uma hipótese. Se o seu fundo de investimento investe 100% em renda fixa é, por exemplo, tesouro direto ou deixar o seu dinheiro na poupança. Esse é um investimento que, teoricamente, facilmente qualquer pessoa consegue fazer. Então, você poderia fazer esse investimento por si só, mas você está investindo por um fundo de investimento que vai te cobrar taxas pelo carregamento e taxas administrativas. Então, você vai ter uma rentabilidade menor com o mesmo investimento que você mesmo poderia fazer. Então, você tem que se atentar a isso. Uma informação que eu deixei passar: se o banco quebrar, aí nessa questão não entra o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, que é o fundo para renda fixa, para caso o banco quebre. Então, se o banco da Previdência quebrar, a Previdência privada, você tem que entrar em processos jurídicos para receber o seu dinheiro de volta. Financeiramente falando, o fundo de investimento de previdência privada, ele é um fundo de investimento. Mas juridicamente falando,
ele funciona como seguro de vida. Então, caso o titular do investimento venha a falecer, esse investimento não vai para o inventário, ele passa direto para a família, digamos assim. Então, você não tem que pagar imposto por herança. Ele funciona como seguro de vida, já é aí uma vantagem. Agora, para poder chegar no consenso, previdência social ou previdência privada? No começo aí, eu já dei a tacada. Os investidores, todos eles vão dizer para fazer os dois. Então, quem sou eu para dizer o contrário? Só que você tem que entender que tem vantagens e desvantagens. A previdência social é mais segura, é mais estabelecida, te dá direitos, caso você venha sofrer algum acidente, venha cair doente ou algo do tipo. Porém, a previdência privada tem uma maior rentabilidade. Só que uma coisa que a gente já vê que nos investimentos é maior rentabilidade vem acompanhado de maior risco. Então você tem que pesar as duas coisas. Então, se você tem que escolher um, o recomendável é escolher o que é mais seguro, previdência social. Se você tem condições de investir em mais de um, vá para os dois. Previdência social vai te garantir alguma coisa você já tem, pelo menos um salário mínimo por mês. A privada vai te incrementar em muito essa quantidade de dinheiro. Aquele dinheiro que você pode sacar, os 240 e poucos mil, quase 250 mil. Você pode sacar ele, ou você pode deixar lá e receber um salário vitalício. Meu pensamento sobre isso: você pode deixar e receber um salário vitalício. É muito bom você ter um salário todo mês. Ou você pode sacar e investir. Você pode fazer um investimento. Não estou falando aqui investimento em bolsa de valores em banco. Estou falando investimento em abrir um negócio, por exemplo, ou qualquer outro tipo. Investir em um negócio que já está aberto e participar dos lucros, que seja. Mas qual é a base que eu tenho para isso? Uma frase que eu ouvi essa semana, que eu tomei para mim, que para mim faz muito sentido. O maior assassino do empreendedorismo é um bom salário. Se você tem um salário, por exemplo, salário de 30 mil, é um baita de um salário. Se você recebe 30 mil por mês, você vai pensar duas vezes antes de investir. Será que vale a pena correr o risco de investir e perder todo o meu investimento depois de ter toda aquela segurança? Então, esse baita salário te dá uma segurança e te coloca num lugar que virou moda hoje em dia usar esse termo, na sua zona de conforto. Então, é esse baita salário que assassina o Mark Zuckerberg da vida. Um cara que, se ele pegasse o dinheiro dele e investisse, ele ia conseguir agregar muito mais para a sociedade do que deixar o dinheiro dele parado. Então, o meu pensamento sobre essa questão de sacar ou deixar o dinheiro lá é o seguinte: se você não tem conhecimento nenhum de investimento, se você não tem tempo para investir, não sabe ou não quer investir, é melhor deixar o seu dinheiro lá, receber aquele salário vitalício, que já dá para viver muito bem. Agora, se você quer buscar formas de renda mais arrojadas, quer ter um lucro maior, quer investir, quer cair dentro do empreendedorismo, saca esse dinheiro e busca uma forma também segura, mas rentável de investir, que você vai conseguir um lucro muito maior. E no final das contas, é o que eu falei, não existe o melhor investimento. Existe um investimento que se encaixa melhor para cada tipo de investidor. Tá aí, que aula, hein? Rapaz, semana passada o quadro foi curtinho, mas essa semana trouxe aí essa baita explicação. Tenho certeza que as dúvidas foram aí tiradas e foi bom esclarecer muita coisa aí sobre a previdência privada, porque muitas pessoas, assim como você mesmo disse no início, até eu achava que era realmente a oitava maravilha do mundo. E Sim, você falando. E essa coisa do banco quebrar, a gente nunca pensa, mas é bem raro, mas pode acontecer, porque são anos e anos que está ali investindo, são vai que. isso. Então, é melhor, é bom sempre pensar. Tá aí, Gabriel, obrigado aí mais uma vez por essa baita explicação, tenho certeza que ajudou, e as pessoas aí que estão aí na dúvida, né, vão poder pensar, e foi o que você falou, entre o certo e o duvidoso, vai no certo, se puder, Isso. agrega os dois, porque você vai estar ali muito bem resguardado. E sempre pensar nisso, porque quanto mais a idade vai chegando, mais dinheiro você precisa. E a tendência é que acabe que menos você receba. Então tem que estar sempre pensando Isso. nisso, porque a idade vai chegando e a saúde vai ficando frágil
precisa ali remédio, plano de saúde, médico toda semana, mas é isso aí. Valeu e até o sábado que vem. Valeu, Daniel. Foi um prazer estar com você e com nossos espectadores novamente. Até semana que vem. Valeu.